Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente. Nesse vídeo vamos falar de mercado, de erro, talvez oportunidades, né? Então a gente vai falar do tudo que o Náutico está envolvido nessa janela aí do meio do ano. A gente tá com a bola de ferro presa no pé, financeiramente falando, tá? Por conta dos erros, como vocês viram aí na thumbnail. E o time pedindo socorro por contratações. O clube, né, a instituição pedindo socorro, preciso de contratações. Aí os erros foram tão graves que impossibilita da gente ir para a janela e o tempo tá passando, né? Mais de um mês e um pouquinho, né, para fechar a janela e a gente devendo salário, pagando os jogadores sem atuar, lista de dispensa, jogadores que ainda não foram resolvidos a parte financeira, outros conseguiu ser realocado e a gente tá com esse problemão aí de, de elenco, né, de formação de elenco e o dinheiro sendo mal gasto, dinheiro muito mal gasto. Então vamos falar sobre isso. Eu fiz aí o relatório, né, do elenco atual, para vocês dar uma olhada em relação a essa bola de ferro financeiramente. Enquanto não resolver isso e os salários atrasados, eu acho que o Náutico não vai para o mercado. Pode até ir, né? Ainda atrás desse lateral reserva na Série C, nesse nível. Aí o Náutico precisa de reforços, precisa de jogadores para titularidade, que foi o combinado no começo do ano, né? E Bruno Becker falou que ia ser o maior orçamento dos últimos tempos, né? E a frase que eu nunca mais me esqueço: coragem. Foi muito corajoso para errar, né? Deixar tudo na mão. Então a gente sempre tem que falar aqui do Clube Náutico Capibaribe, né? E como seria legal, né? A gente chegar nessa janela e contratar jogadores a peso de titular. Porque tá abrindo folha? Tá abrindo folha, pô. Mas esse é o único time que tá abrindo folha e não tá repondo, né? Então o Náutico vou te contar, é demais, é demais. Quando a gente pensa que as coisas vai melhorar, a gente vai jogar uma Série B tranquila, que vai dar tudo certo. É notícia sobre contratações erradas, salários sendo pagos sem o atleta ser. Eu até fiz lá no Campinho um custo-benefício, né? O contrato assinado e a entrega. Né? Vamos dar uma olhada nisso. E também alguns jogadores. Vamos ver o mercado. Tem alguns jogadores interessantes que podem reforçar o Náutico. Um pouco de aposta com reforço, né? A gente tá tão carente de reforços que qualquer nome que vinha assim, mais ou menos, da Série C. Eu tô indo na Série C, tá, gente? E um jogador específico que eu gosto muito, já trabalhou com o Hélio, está livre no mercado, mas porém é um patamar acima financeiro, né? É nível Vinícius, mas também entrega o nível de Vinícius, tá? É um ponta. Aí vamos falar sobre isso e entre outros atletas também, que eu estava dando uma pesquisada por cima. Eu recebi vários nomes, né? De jogadores, mas cara, a situação tá tão delicada que eu só vou começar a falar de mercado depois que pagar os salários e resolver a saída, né? De Leonai, a saída de Saraiva. E só colocou na lista de saída, né? Mas o Náutico continua pagando, né? E ainda deve salários a esses jogadores. Salários altos, tá, gente? Então vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é muito importante. Não esquece de hypar o vídeo. Se quiser ajudar o canal, seja membro. Inclusive, você membro quiser participar de um grupo VIP comigo, os demais membros, e concorrer a brinde, inclusive, tá, gente? Entreguei a canequinha, né? Do sorteio aí, que eu fiz para os membros do canal. E no final do vídeo eu vou mostrar a imagem, tá? Do ganhador, Thiago. Ele já mandou a foto para mim com a canequinha, tomando um cafezinho dele, tá? Então, é uma forma de agradecimento, né? A todos os membros que estão aqui, vendo esse cara falar um monte de besteira e ainda colaborar com alguma coisa. Então, essa caneca vai ter outro sorteio, né? Daqui a umas 2 semanas eu vou fazer mais um sorteio. Vou ficar sempre sorteando, tá, gente? Essas canequinhas aí do Náutico para os membros do canal. Então é isso. Deixa eu mostrar primeiro a vocês a lista aqui, né? Do elenco do Náutico, né, completo. Que é um provável time que pode entrar contra o Atlético Goianiense. Porém, eu soube de uma informação que a zaga poderia ser Léo Índio e o Betão. Ele talvez poderia sacar Gustavo Henrique e colocar Alanzinho aqui com Giancarlo, né? Alanzinho fazendo a função de segundo volante. Existe a possibilidade também de Caio Soares. Então, tá bem aberto. Tá? Essa semana vamos ver se Vinícius treina com bola. Vamos ver se Paulo Sérgio também de repente treina com bola.
Vamos aguardar. Mas inicialmente eu acho que isso aqui é o que teria de melhor para ir para esse jogo dificílimo aí contra o Atlético Goianiense. E aqui, gente, o banco de reservas, aqui é a entrega, né? E Paulo Sérgio, aqui, ó, contrato versus entrega. Aqui é como foi assinado o contrato desses atletas, né? E a renovação. Esses dois aqui foram renovados. Então, esse aqui foi a assinatura do contrato e a entrega, né? Então, comprou. Eu que sou do mercado financeiro, entendo um pouco. Comprou na alta, né? E o ativo desvalorizou. A maioria das contratações foram assim. Tanto que tá esse caminhão aqui de dispensa, né? Então, teve muitos erros. Então, a gente tem que bater porque a gente tem que ir pro mercado. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Eu não tô nem criticando. Eu até não aguento nem mais criticar a gestão, Hélio dos Anjos, os executivos, né? Guilherme, que fez toda essa papagaiada aí. Eu não tô nem criticando mais porque não adianta. A gente vai terminar o ano com ele, mas aqui a gente precisa de reforços, né? A gente precisa qualificar esse time aí para tentar fazer esses 46 pontos o mais rápido possível, né? Aproveitando essa janela. Então, é um momento para falar sobre isso. A janela não está aberta, então vamos falar, vamos cobrar. A gente tem que cobrar, gente. Se a gente ficar só aceitando tudo, as coisas vão ficar do jeito que estão aí. Então, a gente que é torcedor tem que estar cobrando constantemente para ver se os caras vão para o mercado, traz um cara nível titularidade. Eu sei que o dinheiro está curto, mas, meu irmão, a frase de Bruno Beck, coragem, chega lá no conselho e chega para os conselheiros aprovarem e vamos ter coragem. Então, aí, todo mundo fez o que você pediu, né? Deixou o dinheiro na sua mão, você transferiu esse dinheiro para Hélio e Guilherme e aí a gente está sofrendo com tudo isso. Então, esses aqui são jogadores que não estão sendo relacionados e também esses dois aqui, né? Não está sendo relacionado, tem salário gordo. Júnior Todinho é o puta, assim, tem custo nenhum para o Náutico, benefício que eu falo, tá, gente? Salário alto, vive no DM, não entrega nada. Então isso aqui é em relação a contrato e entrega, tá? Paulo Sérgio também vive no DM, né? E também tem esse problema aí, sei lá. Matheus Ribeiro, salário alto, mais ou menos, né? Mas os laterais ele tem um salário bem acima, né, dos outros. E o contrato eu acho que é de 2 anos. Então não entrega, tá machucado, a gente vai ficar pagando salário até o final do ano. Eu acho que ele não joga mais esse ano, né? Acredito eu. E tem mais jogador aqui, tá, gente? Tem mais. Léo Jans talvez seja devolvido. Derek também a gente paga, né? Uma porcentagem do salário dele que não é baixo. Também não entrega nada. Então é sobre isso, tá? Aí Vinícius machucado, Luiz Felipe grau 3, né? E aqui é a lista, né? Pode ver que só o Paulo Sérgio está aqui, a gente continua pagando e ele está na lista. E ele sabe disso. Paulo Sérgio, e a gente continua pagando. O Leonai foi para a lista e a gente continua pagando porque ainda não realocou o jogador. O jogador estava livre no mercado há 6 meses atrás, porque clube nenhum tinha interesse. O Náutico contratou e está passando por esse perrengue aí financeiramente falando, né? Ele tem que acertar com ele. Saraiva é a mesma coisa, ainda não achou clube e o Náutico continua pagando. Felipe Cardoso é a mesma coisa. Arthur. E esse aqui, eu botei a máscarazinha porque achou que o Náutico que era a única solução de a gente se capitalizar financeiramente, né? Era para ele pelo menos ter um bom senso e dizer, pô, vou deixar uma grana aqui pro Náutico. Eu não vou fazer essa covardia para um time que abriu as portas e me colocou na vitrine para eu poder receber essa proposta da Coreia. Foi o Náutico que fez eu jogar esse futebol para os coreanos vir e me levar. Então, nada mais justo do que ele, pelo menos, dizer, meu irmão, o clube merece deixar alguma grana aqui, né? Falar com empresários e, meu irmão, eu saio. Agora vamos deixar uma grana aí pro Náutico, por tudo que. O agradecimento, né? Aí o filho da puta achou que o Náutico não merecia nada e foda-se. Isso aí, meu irmão. Isso não é só no meio do futebol, não, tá, gente? Esse tipo de fila da putagem assim acontece toda hora e todo momento, né? O ser humano é a coisa mais difícil do planeta Terra. Muito difícil. E o cara não conseguiu enxergar, né? O cara não conseguiu enxergar que o Náutico merecia algum centavo ali. Porque poderia, né, nessa transação aí, foi 1,8 milhões. Porra, pingasse alguma coisa no Náutico, saía todo mundo bem, tá? Sabe? O Coimbra, dizer, meu irmão, o Náutico tem direito a isso, vamos, porque tem contrato até o final do ano, vamos ajeitar aqui pro Náutico também. Aí entrasse, sei lá, uns 200k, 200 mil ali, mais ou menos, para o Náutico poder pagar suas contas. Assim, deixar pelo menos alguma coisa, pô. Pagar os funcionários, trabalhar, alguma coisa o Náutico merecia. E também teve o erro, e também eu acho que o Bruno Beck errou no contrato, eu quero ver mais na frente o que aconteceu. Que o Náutico poderia pagar até pelo menos uma parcela, né? E amarrava logo.
Eu sei que o cara não tem caráter, mas aí virava um ativo do clube, né? Aí pagava pelo menos a primeira, ó, a gente vai antecipar logo a primeira aqui, Dodô, e para o mês a gente acerta aqui o seu salário, vamos aumentar. Fazia o migué, né? Um pouquinho de malandro. Malandro é bom com malandragem também. Aí combina, porque o malandro quando pega outro malandro, ele fica meio, mas o malandro quando pega o besta, aí ele sobressai, né? Lembrando, não é nunca sobre o jogador, tá? É sobre a situação do Naldo. Então é isso, gente. Tá aqui, que é os custos-benefícios zero. Aqui é a lista de dispensa. Enquanto não resolver tudo isso aqui, gente, a gente não vai pro mercado. E a gente tá com esse banco aqui cheio de... Eu tirei até os meninos da base, tá? A gente tá com esse banco aqui completamente assim. Não é banco de Série B, tá? E lá atrás o pessoal falava, né? Quando o time tava completo. O pessoal, meu irmão, o Náutico não condiz com a posição, que o Náutico tava em segundo, né? Lá atrás. E aí o pessoal falava, pô, o Náutico não condiz com o elenco que tem pra série. Então, e agora que tá bem pior, né? Depois dessa lista todinha aqui, que é a maior reformulação da Série B. Então foi o maior erro nas contratações da Série B. E Bruno Beck ainda não chamou a atenção sobre isso, né? Não chamou a responsa, né? De dizer, meu irmão, a gente não gostei de tudo que está acontecendo. Ele só fica falando de projeto, vamos manter o projeto. Ele poderia ser nossa voz, né? Não gostei nada do que está acontecendo financeiramente com as contratações. Vamos tentar resolver. Pra pelo menos os caras saberem. Mas se ele falar isso, ele cria atrito, né? É capaz dele, meu irmão. Mas se ele era para ele ter, né? Outros presidentes. Tem uns presidentes que eu gosto de um pouquinho mais, né? Com pulso. Tipo da velha guarda, né? Calil lá do Atlético Mineiro. Né? Tem uns caras que, o do Atlético Paranaense, que rasga logo. Pelo menos a insatisfação, esse pessoal, esses incompetentes, tem que saber, pô. E a gente que sofre, né? Com essa qualidade aqui. Olha com quem a gente vai pro campo. Graças a Deus a gente tem Jean Carlos. Aí a gente precisa. Se vir 3 jogadores, pra mim já é suficiente, gente. Pra mim, se vir um 10 de reserva, eu vou mostrar pra vocês um ponta e um 9. No mínimo, 3 peças, pelo menos a gente lutar por alguma coisa. O resto eu me virava, falta 19 jogos, e agora vai ser 2 jogos por semana. Esses 19 jogos no instante passa. Aí vira, limpa tudo e refaz tudo pro ano que vem. Mas um ponta nível titular. Um 9 nível titular e um 10 para não estourar Jean Carlos. Para não estourar Jean Carlos. Eu acho que vai estourar. Eu tô falando aqui com muita antecedência, tá? Eu acho que vai estourar. Ele vai meter Jean Carlos 90 todo jogo. Não tem ninguém. E Jean Carlos não tem idade, não é nenhum menino. Vai estourar, gente. Escuta o que eu tô falando. Então queria um, né? Pra ele tirar, sacar Giancarlo, faltando 20 do segundo, ele saca. Aí bota outro cara. Eu tenho até um nome interessante. Porque se estourar Giancarlo, a gente tá mais fudido ainda. Mais fudido ainda. Então é isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas contratações, só pra gente finalizar o vídeo. Só pra gente ter uma ideia assim. Se viesse, né? Pra dar uma reforçada aí no elenco. Aqui, gente. Esse aqui que o pessoal tá falando bastante. Mas eu acredito que seja uma aposta. Mais do jeito que a gente tá, né? Com Saraiva, com... A gente dispensou Saraiva, tá com Vitor Andrade, que pelo amor de Deus, cara. Então, mesmo que seja uma aposta, pra mim, se vir, agrega, né? Tá todo mundo falando sobre esse ponto aqui. Nico Chiapacassi. Deve ser isso. Enfim, Nico. 16 jogos, 6 gols, ó. Na Série C, 12 jogos, 5 gols e 1 assistência. Também só foi a única temporada dele. 27 anos, ponta esquerda, ponta direita, destro, 1,88 m, altura boa, magro, 73 quilos. Último jogo dele contra o Paysandu, ele meteu 2 gols. Aqui, ó, é uma aposta por conta disso, ó, tá, gente? Você vê que nos últimos anos nem fez gol, nem deu assistência. Eu acho interessante ponta que dá assistência. Aí esse ano no Amazonas, né, cheio de dificuldade financeira, eu acho que o Náutico tem poder para tirar esse jogador a qualquer momento. Agora tem que ter dinheiro, né? Pra uma compensação financeira, essas coisas. E eu acho que ele aceita. Ele aceita vir pro Náutico. 6 gols e 1 assistência em 15 jogos. Número bom, né? Então o pessoal tá falando bastante desse uruguaio pra ponta. Se vir, agregaria muito, tá? E também tem Ítalo, né? Que o pessoal tá sendo cogitado e um 9 eu acho, para disputar a posição ali com. Aqui eu tô falando por baixo, tá, gente? Eu tô colocando jogadores no nível do Clube Náutico Caparibe, hoje financeiramente falando. Por baixo mesmo. Que nem Alex Bruno já, eu descarto completamente Alex Bruno, até porque o CRB tá tratando de negociar Mikael
e vai botar a mala de dinheiro lá no Asa, né? Após o campeonato da Série D. Eu acho que vai ser o substituto de Mikael, porque vai entrar a grana, né? O CRB, tá? Para repor. Então o Ítalo seria uma realidade ali, para disputar a posição. Eu acho que nem para titularidade, que o Maranhão tá em boa fase. Mas para estar ali, né? 33 jogos, 29 anos, 33 jogos, 15 gols, ó. Ele é canhoto, 1,83 m, 79 quilos. Altura boa, peso. Então seria interessante. E eu acho que também ele vem, né? Para jogar no maior aqui do estado. Agora tem que ter dinheiro para compensar também o, o Paysandu. E às vezes tem algumas cláusulas contratuais que, se for para uma divisão acima, o valor é mais baixo da rescisão. Tem umas paradas dessas, tá, gente? Nos contratos. É o ano goleador dele, tá? Ó, melhor temporada dele. Então aproveitar o jogador, ó, 15 gols. Aí o ano passado no Volta Redonda foi 2 gols e 2 assistências. Ele sempre bota a bola pra dentro, mas não é aquele cara, né? Então para disputar a posição seria bem interessante com o Náutico, com o Ítalo. E para compor elenco também, gente, Albano, 29 anos. Eu sempre falo desse jogador aqui que eu acho ele muito interessante. Eu acho Albano muito, faz segundo volante, camisa 10. Porra, pra ter no elenco, pra suprir a ausência ali de Giancarlo, né? Porra, se botar todo jogo, o Giancarlo ele vai estourar. Então vai ter jogo que ele vai ter que sacar, pô. Porque o pessoal da fisiologia vai dizer, vai estourar, o CK tá muito alto. Poupa esse jogo. Aí vai botar quem, pô? Vai botar quem? Radael, vai botar quem? Então eu sei que seria uma negociação difícil, mas dentro da realidade do Náutico, né? 34 jogos, 4 gols, né? Aí na série C, ó, 4 gols e 4 assistências. É um jogador interessante, canhoto também, estilo Jean Carlos, ó. Pode ter a mesma característica, né? Aí meteu um golzinho aqui contra o Ituano. Então seria uma boa ali dentro da nossa realidade. Agora fora da nossa realidade, porém, baita de um jogador. Aí é titularidade, né? Ter Vinícius e Paulinho Boia, aí é a gente pensar em algo mais no campeonato e fazer os 45 com mais facilidade. Porém, é um mercado mais caro. Ele estava jogando na Série A, porém está livre no mercado. Encerrou o contrato com o Nacional lá de Portugal e ele fica livre, né? 34 jogos, 4 gols e 2 assistências. Ó. E ele é titular absoluto nacional, né? Que é da primeira divisão portuguesa, tá? E ele atuando como titular. Aí ele tem proposta da China, então o mercado dele é bem amplo. Já jogou com o Hélio no Paysandu, eu acredito eu aqui, ó, 2024, que foi o ano que Hélio foi o técnico do Paysandu, então o Hélio pode conhecer ele, e eu achei bem interessante por conta dessa característica, né, de Hélio só traz quem joga com ele. Então Paulinho Boia seria um baita de um jogador, tá? Ó, Nacional, Paysandu, Mirassol, os 2 anos no Japão, América, eu acho que está em grande fase. Agora as cifras podem ser altas, né? Mas seria um ponta ali, ponta direito, Vinícius na esquerda ou vice-versa. Ele joga nas duas, né? Tá aqui, ó. 1,71 m, ele é meio baixinho, né? Não é tão alto. Ponta esquerda e ponta direita, destro. Então ele podia jogar do lado direito ou esquerdo ali, Vinícius trocando com ele. Aí mais um atacante Ítalo, mais Albano. Então qualificaria um pouco o elenco que tá esse perrengue aí, né? O banco do Náutico tá uma coisa absurda. Aí o que é que acontece? Os jogadores que vão atuar vai pro banco, aí reforça um pouco o banco, né? Deixa Vitor Andrade lá no banco, enfim, deixa os outros jogadores no banco, porque qualifica um pouco mais o nosso banco. Então, Paulinho Boia, que tá livre no mercado, eu sei o patamar para não ser, pra depois não vir ninguém chegando dizendo, mas é fora da realidade. Eu sei que sim, porque ele tem mercado da China, ele teve, parece, sondagem da China e estava jogando a Série A do Campeonato Português. Mas já estou com o Hélio e está livre no mercado. Não sei se aí, de repente, o jogador está afim de voltar para o Brasil. Aí eu acho que aqui é salário de Vinícius, tá? De Giancarlo, já é mesmo patamar. Mas é um jogador muito interessante. Então é isso, gente. É um panorama em geral. Vou falar sobre contratações, falar sobre elenco, falar dos erros que tem que ser cobrado para ver se a gente consegue qualificar esse time ainda nessa janela, mas o tempo está passando, né? E os problemas são muito grandes. Peço a Deus que esse dinheiro da Arena caia logo e a gente resolva essa situação financeira do clube. Vou encerrar o vídeo, mas antes deixar a foto aí, ó, Thiago, o vencedor do sorteio da caneca, tá? Do canal. Um abraço aí para Thiago.
E já foi entregue e ele já está tomando seu cafezinho. Vai ter mais sorteios, tá, gente? Os membros aí do canal. Então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é muito importante. Esquece de hypar o vídeo. Se quiser ajudar o canal, seja membro. Inclusive você membro quiser participar do grupo VIP comigo, os demais membros e concorrer a brindes também. Seja membro e solicite a sua presença no grupo VIP através do Instagram. Deus abençoe, ótima semana para todos e até o próximo vídeo.